E o ex-senador Lindbergh Farias também está aqui em outra pauta. O ex-PM Elcio Queiroz, apontado como comparsa de Rony Lessa no assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, negou participação no crime. Em depoimento ao Ministério Público do Rio, ele também revelou que foi funcionário da Prefeitura de Nova Iguaçu, quando o prefeito era justamente Lindbergh Farias. Aspas, o melhor patrão que tive, fecho aspas, foi o que declarou o Elcio Queiroz. Ele continuou, fui assessor do PT em Nova Iguaçu quando o prefeito era Lindbergh. Ele respondeu isso ao ser questionado sobre uma eventual divergência com a esquerda. Então está lá, né, no interrogatório, como a Marielle Franco era de esquerda, do partido do PSOL, estava sendo questionado a respeito de eventuais hostilidades com a esquerda, e ele respondeu para amenizar a questão, fui assessor lá e tal. E continua, aspas, não tenho antipatia nenhuma por governo de esquerda, pelo contrário, melhor patrão que eu já tive, pagava muito bem seus funcionários, não tenho nada a falar da esquerda, fecho aspas. Elcio Queiroz teve de explicar por que fez pesquisas na internet sobre Jean Willis e Marcelo Freixo, padrinho político da vereadora. Aspas, eu concordo com muitas coisas que ele, Freixo, fala, inclusive do PSOL também. Vou dizer uma coisa, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu sou contra a reforma, como o PSOL também é. Fecho aspas. É bom, em primeiro lugar aqui, Augusto Nunes, abrindo essa questão, é só bom registrar que o sujeito está sendo acusado, o Elcio Queiroz, de envolvimento num assassinato de uma esquerdista. E aí, é claro que é preciso olhar com toda a desconfiança as alegações dele de que não tem antipatia, nada e tal, porque isso, claro, alivia a barra dele. Mas a investigação precisa apurar tudo em torno para ver se ele está falando a verdade mesmo e tal. Depois a gente continua aqui com os desdobramentos do caso. Diga aí, Augusto. Perfeito. Se é verdade ou não, tem que apurar, né? Não podemos nos precipitar. Agora, não me surpreenderia aí alguns pontos de contato aí entre pessoas que pertencem a grupos criminosos, né? São grupos criminosos diferentes, mas os criminosos se entendem. Existem alianças, não é só guerra entre facções criminosas. O que o PT fez é um negócio tão grave aí quanto faz esses grupos de milicianos. Aí um se dedica com mais aplicação aí a assassinatos, os outros roubam tudo, mas é uma forma de matar pessoas, você praticar esse tipo de corrupção, em que se envolveu, por exemplo, Lindbergh e todo o seu partido. Eles roubam até remédio para criança, merenda escolar, mas tem que apurar. O Lindbergh Farias, ele é capaz de qualquer tipo de relação política ou prática. Convém lembrar que ele surgiu como líder dos caras pintadas, né? Que exigiam o impeachment do então presidente Collor. Hoje, no Senado, Collor eram no Senado até o ano passado, até este ano, porque o Lindbergh não se reelegeu, eles eram ótimos amigos. Tem tudo a ver, né? Collor e Lindbergh. Aliás, uns minutos antes de entrar aqui no estúdio, eu tive a curiosidade de ver o que diabos o Lindbergh tinha falado sobre esse depoimento. Aí entrei lá na conta dele, ele disse o seguinte, aspas, esse Elcio nunca foi meu assessor, não lembro dele. Estou vendo se trabalhou mesmo na prefeitura, mas isso é irrelevante. O certo, e está registrado, é que pertence à turma de Bolsonaro, contra direitos humanos, apoiador do golpe contra Dilma, eleitor do capitão. O filho é deles. Fecho aspas, e isso foi a declaração do Lindbergh Farias, que postou também no seu Twitter uma série de prints, que na verdade são prints, em parte, de uma matéria da revista Veja, que tem o título no Facebook, suspeito de morte de Marielle criticava direitos humanos, e posts também de rede social do Elcio Queiroz, compartilhando ali uma detonada, como se diz ali na página de um movimento, em cima, quer dizer, contra o José Eduardo Cardoso, que foi advogado da Dilma Rousseff. Nessa reportagem da Veja, se dizia que o ex-policial militar, Elcio Vieira de Queiroz,
também manifestou apoio a Jair Bolsonaro e exibia foto ao lado do presidente. De fato, na reportagem tem uma foto do Elcio Queiroz com o Jair Bolsonaro. Só que o Jair Bolsonaro, eu fui averiguar, já respondeu a respeito disso. Perguntado se conhecia o Elcio Queiroz, que, repito, é o suspeito de ter dirigido o carro usado no assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Então, questionado, visto que o Jair Bolsonaro aparece em foto com o Elcio Queiroz em rede social, o presidente da República afirmou apenas que tira fotos com policiais há décadas e que apenas na campanha eleitoral foram mais de 500 por dia. Garantiu, no entanto, que Elcio Queiroz nunca esteve em seu condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Então, só repetindo, o Lindbergh tentou jogar lá, o Elcio disse que ele já trabalhou para o Lindbergh e o Lindbergh tratou de jogar o Elcio Queiroz de novo no colo do Jair Bolsonaro. Diga aí, Zé Maria. Pois é, esse policial, ele é uma figura importantíssima nesse crime, nesse assassinato da Marielle e do motorista Anderson. Se uma declaração dessa, se um depoimento desse, dizendo que já foi assessor de um dos filhos do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro, aí a coisa muda de figura. O vereador Carlos também publicou esse vídeo, esse depoimento, onde ele diz que foi assessor do PT e que tem muita afinidade, que gostava muito, são bons patrões, pagam bem. Enfim, mostrou o vereador Carlos Bolsonaro esta afinidade e esta ligação. Veja bem, ele está preso, ele negou, né, mas todas as informações, as investigações apontam para que foi ele mesmo que dirigiu o carro no momento do assassinato, que ficou lá esperando e tal, a saída da Marielle, e depois a seguiu e fez o crime. Esse é um caso típico de que quando a coisa é do lado do PT, há dúvida, que não é bem assim. Agora, se é uma declaração dessa sobre a família do presidente Jair Bolsonaro, a coisa muda de figura e já se trata de chefe de milícia e já se trata de criminoso. É esta a situação, Felipe. Ele é o que morava no condomínio? Não, o Rony Lessa é quem morava no condomínio. Ele entrou ele foi aquele condomínio. que entrou, aquele que o porteiro diz que Lessa alegou entrou. que iria para a casa 58, Perfeito. Que é do Jair Bolsonaro. Esse é o Elcio Queiroz. E acabou de sair mais uma notícia sobre esse caso polêmico dos últimos dias. É o seguinte, a pedido do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis crimes por parte do porteiro, que afirmou que um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco foi à casa. Na verdade, a Folha está dizendo assim, né? O que o porteiro disse foi que o Elcio Queiroz, o suspeito de dirigir o carro do assassinato, teria dito que iria para a casa do Jair Bolsonaro, embora tenha ido para a casa do Rony Lessa. O MPF no Rio requisitou o inquérito. Estou lendo aqui a notícia que acabou de sair, repito, quente. Esse programa é feito em tempo real, da Folha de São Paulo. O MPF no Rio requisitou o inquérito para esclarecer se o porteiro cometeu os crimes de obstrução da justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. Também será investigado se o porteiro caluniou ou difamou o presidente da República, crime previsto no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. A requisição é consequência de um ofício, que também noticiamos aqui, no qual o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da citação ao presidente. O ofício foi remetido ao MPF do Rio na última quarta-feira pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, vai haver essa investigação, lembrando que nesse próprio ofício, no qual o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a instauração desse inquérito, ele afirmava que era preciso investigar se o porteiro de fato mentiu ou se ele se equivocou de alguma forma. Então vai haver, repito, aquilo que eu expliquei no dia que a gente noticiou o ofício. Essa investigação é exclusiva sobre esse potencial, se a investigação concluir assim, crime de falso testemunho. Não é uma investigação sobre o assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e Anderson Gomes. Isso continua, por enquanto, como está. Então, uma investigação paralela só a respeito desse depoimento do porteiro, cujo conteúdo está confirmado. Ele foi realmente... ocorreu realmente dessa maneira. Ele realmente disse essas coisas que a gente repercutiu aqui no programa. Então, essa história continua, Augusto. Pois é, eu queria ver se é a hora agora ou se é melhor esperar Fica à vontade, pode ser quando você quiser. O intervalo, para comentar, conforme eu prometi, a carta escrita
O recado, oficialmente é o recado, endereçado pelo Ali Camel, que é diretor de jornalismo da Rede Globo, à editoria Rio. Como eu disse no programa anteontem, não é recado coisa nenhuma, é uma matéria que ele escreveu para explicar o que aconteceu na apuração e tal, porque se fosse um recado, ele se resumiria às palavras clássicas de um recado endereçado por um diretor de redação. Olha aqui, belo trabalho e tal, parabéns, ponto. No caso, ele em 3 páginas, né, são mais de 600 linhas, uma coisa dessa, muito mais. Ele detalha as investigações feitas pela própria editoria do Rio, que é a destinatária do recado. Então não dá para entender. Quer dizer, você me manda um recado para me cumprimentar pelo que eu fiz e conta o que eu fiz. Eu sei o que foi feito. Então, na verdade, o que ele fez foi uma tabelinha com a Folha, era uma matéria para se justificar, e ele fez... Só um registro, Augusto, como foi divulgado pela Folha de São Paulo, a Ali Camel divulgou uma nota interna aos profissionais da emissora. Então não foi profissionais, só aos repórteres do Rio. Só para registrar, continue, perfeito, por favor. Porque aqui, então essa é para todos os profissionais. Então fica mais grave ainda a dúvida, fica mais encorpada comigo. Por que não publicou no jornal e informou os leitores que foram iludidos pela matéria? Por que deixar que saísse em outro jornal? Né? E se ninguém desse? Só o pessoal do Globo ia saber do que ele fez? Tá bom. Vou deixar para lá alguns detalhes, como erros de português que nenhum chefe deve cometer sob pena de ficar desmoralizado na redação, né? E também alguns pecados mortais do jornalismo, como o uso da mesma palavra, no caso jornalismo, 3 vezes na mesma frase, coisa que nenhum bom jornalista que sabe escrever faz. Vamos lá. A origem da reportagem, diz um trecho, remonta ao dia 1º de outubro, quando a editoria teve acesso a uma página do livro de ocorrências do condomínio em que mora Rony Lessa, o acusado de matar Marielle. Uma página. Devo registrar aqui também que em 3 páginas ele não consegue dizer o dia em que teria ocorrido a visita, que foi 14 de março de 2018. Não aparece essa data nas 3 páginas. Ele fala de um dia como se todo mundo soubesse qual é. Pois bem, então uma página, tá? Mais adiante vocês vão entender porque eu friso isso. Esse o material que teve acesso à editoria, né? Um repórter da Globo no começo de tudo. Ele põe. Ali estava anotado para entrar no condomínio comparsa dele, que é o Rony Lessa. Os Queiroz disseram estar indo para a casa 58, residência do então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República. Isso era tudo, o ponto de partida. O ponto de partida nunca é tudo. O ponto de partida é o começo da investigação, para se chegar a alguma conclusão. Mas é isso que ele está dizendo, chegou, né, a chegada. Não, só para deixar claro que ele tinha essa informação, que era o registro do livro de ocorrência. Ele está dizendo aqui que isso é o ponto de partida, aí ele fala de apurações mais adiante. Sim, o ponto de partida... Eu estou entendendo o que você está falando, só para deixar claro para o ouvinte. Né? Então vamos lá. Um meticuloso trabalho de investigação teve início. Aquela página do livro existiu, constava de algum inquérito. No curso da investigação, a editoria confirmou que o documento existia e mais. Comprovou que o porteiro... Aí começa o anonimato. Não tem o nome do porteiro e hoje já se fala na existência de 2 porteiros, o que agrava a omissão do nome. Então, ninguém fica sabendo quem é. Que fez a anotação prestara 2 depoimentos, em que afirmou que ligara 2 vezes para a casa 58, tendo sido atendido, portanto, no dia 14, pelo seu Jair. A investigação não parou. Onde estava o deputado? Eles descobriram que o deputado estava na Câmara, em Brasília, que discursara, publicara em suas redes sociais os recados. A realidade não batia com o depoimento do porteiro.
Aí começa. Por que o porteiro mentiu? Aí é que está o começo da apuração. Quem é o porteiro? Por que o porteiro mentiu? E qual deles? Hoje já se fala em 2. Aí eu pergunto, por que o porteiro mentiu? Por que o Globo não investigou isso? Segundo, por que não foi investigado o segundo porteiro, que apareceu só depois? Se havia 2, por que não saber qual, por que não apurar qual deles estava na portaria? Augusto, só um registro. Aham. A questão relativa ao porteiro, a matéria original fala da existência e do depoimento do porteiro. Essa existência e esse depoimento do porteiro foram confirmados que realmente existiam e realmente aconteceram. O depoimento do porteiro... Qual, Felipe? São 2? Então, a investigação agora descobriu que a voz na ligação para a casa do Rony Lessa não era do porteiro que deu o depoimento. Só que no depoimento dele, ele não fala de ligação para a casa do Rony Lessa. Então, a reportagem noticiou corretamente a existência e o depoimento de um porteiro. Tem um outro aí que a investigação está descobrindo exatamente o que fez ao longo da história. E em relação ao que você falou, porque a reportagem não apurou... O porteiro pode ter dito a verdade. Não, eu não estou dizendo isso. Em nenhum momento eu estou dizendo que o porteiro disse a verdade ou que pode estar dizendo a verdade. A única coisa que eu disse é que a notícia foi que o porteiro disse aquelas coisas. E, de fato, o porteiro disse aquelas coisas. Tanto que agora, e era esse o segundo ponto que eu ia apontar, está sendo aberta uma investigação a pedido do Sérgio Moro, justamente para descobrir se o porteiro mentiu e por que ele mentiu. Então, isso é uma coisa que cabe à investigação e ainda está sendo investigada. Quem diz que o que disse o porteiro não condizia com a verdade foi a Globo. Não, a Globo, Augusto, na matéria. Para explicar aqui questões factuais. Não estou dando nenhum juízo de valor, você tem toda a liberdade de fazer... Não, você precisa me dar ao mesmo tempo. Não, sim, eu te dou todo o tempo, mas é porque está havendo uma confusão aqui de informações. Vamos lá. Então, qual foi a sua última pergunta, perdão? O porteiro... Ele diz o seguinte, a Globo diz, o porteiro, diz aqui a carta, o que disse o porteiro não condizia com a verdade. Não, sim, então, o porteiro deu um depoimento dizendo que o Elcio Queiroz, ao entrar, disse que iria... Sim, vou chegar lá. O porteiro disse que o Elcio Queiroz, ao entrar no condomínio, disse que iria para a casa do Jair Bolsonaro. Esse porteiro que deu o depoimento, que foi noticiado pelo Jornal Nacional, também disse que fez ligação para a casa do Jair Bolsonaro, a casa número 58, e que identificou a voz do outro lado da linha como sendo a do seu Jair. Então, o que fez a reportagem? A reportagem apurou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília, tinha registrado a presença em 2 votações, uma cerca de 14 horas, outra cerca de 20 horas, tinha feito vídeos dentro e fora do gabinete e que, portanto, não poderia estar no Rio de Janeiro às 17 horas, que foi quando o Elcio Queiroz entrou no condomínio. Então, a reportagem, nesse ponto, ela desmentiu aquele ponto do depoimento desse porteiro que diz que identificou a voz como sendo do seu Jair. Não é nem que o porteiro tenha dito que falou... fundamental. Não, né? Sim. Então, e a reportagem desmentiu corretamente. Mostrando não pode ter sido Jair Bolsonaro. O porteiro disse que identificou a voz como sendo dele, mas a voz não pode ter sido dele porque ele estava em Brasília. Só isso, questão factual. Neste momento, tem que começar a investigar porque o porteiro mentiu. O porteiro passa a ser o protagonista. A investigação está cuidando disso. O porteiro anônimo. Não, deixa eu só seguir. Claro. Porque assim você rebate tudo. Claro. Não, Assim, uma fonte absolutamente próxima há rumores de que essa fonte é uma fonte que costuma mentir sistematicamente e estranhamente fica sempre ao lado do presidente. É uma figura que eu acompanho há 40 anos. E vai surgir esse nome é o de um conhecido vigarista. Como o porteiro omitiu o nome, eu tenho o direito de omitir, por enquanto, o nome desse assessor que procurou a sucursal de Brasília e contou que viria uma bomba, né?
o caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse se a investigação poderia ou não prosseguir. O caso foi levado ao STF porque houve a citação do nome do presidente. Se era uma citação mentirosa, é mais do que normal que os envolvidos na investigação levem esse problema ao STF. Olha, claro, o cara mentiu, ou não bate com a verdade, e aparece o nome do Jair Bolsonaro. Bom, aí ele vem. Eu estranhei, diz o Alicante, porque uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente. Dias depois, a mesma fonte perguntava: a matéria não vai sair? Aqui pergunta é coisa de pauta. Isso aqui eu queria que o Ali me contasse. Por que o cara fez isso? Eu não quero perguntas, quero respostas. Mas ele disse que começou a tomar cuidados redobrados, porque se o caso realmente tinha ido parar no Supremo, palavras dele, tornava tudo mais importante, pois o conturbado caso Marielle poderia ser paralisado. Por quê? Paralisado porque o Supremo não funciona, porque haveria algum tipo de obstrução? Não entendi esse trecho. Na terça-feira, 29 de outubro, a editoria Rio confirmou sem chance de erro que, de fato, o MP estadual consultar o STF. Pergunto outra vez, qual é o problema? Tinha que consultar. De posse todos esses fatos, aí vem ouvir o advogado. Aí ele lembra que o advogado desmentiu o porteiro e, confirmando que nós já sabíamos, diz que o presidente estava em Brasília no dia do crime. Era madrugada na Arábia Saudita e em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista com o presidente. E para quê? Por que o presidente tinha que falar? Ele tinha que pedir a entrevista e dizer que recusou. Não é advogado que oferece a entrevista. Agora ele diz o seguinte: está claro que a soma das verdades resultava numa mentira. O senhor Jair não estava em casa, portanto não poderia atender. Mas insiste o Alicâmio, tudo nela era verdadeiro. O livro da portaria, a existência dos depoimentos do porteiro, a impossibilidade de Bolsonaro ter atendido o interfone pois estava em Brasília e, mais importante, a possibilidade do STF paralisar as investigações de um caso tão rumoroso. Mais motivos para que você continue investigando. Aí vem. Quem de posse de informações tão relevantes não publica uma reportagem com todas as cautelas devidas, não faz jornalismo profissional. Então eu nunca fiz, porque eu não deixaria sair uma matéria com tantas perguntas. Agora ele exige uma perícia longa e demorada nos arquivos, depois de contar que se baseou numa página e num dia determinado, 14 de março de 2018. A perícia de um dia de telefonema ou de uma página de depoimento eu faço em meia hora. Não preciso de mais que isso. Ou alguns minutos. Hoje sabemos que o advogado do presidente, no momento que nos concedeu a entrevista, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado não à casa do presidente, mas à casa 65 de Rony Lessa. Caiu no engodo. O advogado, que faz isso com frequência, esse advogado do presidente Bolsonaro, que a Globo entrevistou, enganou. A Globo divulgou depois o que já sabia. Agora o próprio Alicâmio disse que a Globo também sabia. Tá. Nós pegamos, no último sábado, o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa: nós pegamos, antes que fosse adulterado ou tentasse adulterar, toda a memória da secretária eletrônica é guardada há mais de um ano. Não precisa toda, basta a do dia. Agora eu digo por quê. O que a Globo não apurou e que mostra que há ligações, sim, próximas entre a família do Rony Lessa e a do Bolsonaro, estou divulgando isso agora, é que por algum tempo, um bom tempo, o filho mais novo do Bolsonaro, Renan, namorou a filha do Rony Lessa. Então você pode pegar em um ano 300 telefonemas de uma casa para outra. Não é um complô para matar a Marielle, é uma conversa entre namorados. Essa informação eu passo de graça para a TV Globo. Os filhos namoraram das duas famílias. Então há ligações
Se acharem que as ligações são criminosas, publiquem. Bom, por que os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes da existência do áudio, sonegaram essa informação para que o Globo se precipitasse? Só isso. Aí vem uma reclamação dizendo que talvez quisesse desacreditar com mais elementos o porteiro do condomínio. Aí põe, diante de uma estratégia assim, que estratégia? A dos investigados, problema do jornal, da TV. Investiga, se conseguir apurar, publica. Se é enganada, e lamenta e apura um pouco mais. Aí vem, é certo que em 37 anos de profissão, nunca imaginei que o jornalismo que pratico fosse usado de forma tão esquisita. Mas sou daqueles que se empolgam diante de aprendizados. Fique empolgado, Ali Camel. Você foi enganado por alguém que não tinha o menor interesse em ajudar o jornal, que é hostil ao presidente. Simples assim. Isso é do beabá da política. E aí não adianta falar que o Globo honra a sua tradição de prestigiar seus jornalistas. Não foi assim no caso William Vac, que eu não vou retomar aqui. E se queixa de que num procedimento que durou somente 2 horas, houve a perícia e tal. Repito, poderia durar 15 minutos. Então, dito isso, eu afirmo que o que a Globo botou no ar foi uma pauta e não uma reportagem. É isso aí. Muito bem, a minha posição é de que havia notícias dignas de publicação. Eu estou aqui falando a respeito de jornalismo. Para mim depende os nomes envolvidos. Podia ser um vereador, podia ser um jornal impresso, podia ser uma revista, mas a reportagem teve acesso ao registro de entrada de visitantes que colocava o suspeito de dirigir o carro do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes como visitante da Casa 58. Apurou que, de acordo com o Registro Geral de Imóveis, o RGI, a Casa 58 pertence a Jair Bolsonaro. Esse porteiro, ouvido pelos investigadores, disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos e o Jair Bolsonaro marcou presença lá em Brasília, o que também foi informado para a reportagem, que, portanto, desmentiu essa citação da voz como sendo a do seu Jair. Em razão dos registros a que teve acesso à reportagem e do depoimento do porteiro, que existiu e foi, de fato, como a reportagem disse, representantes do Ministério Público foram ao Supremo Tribunal Federal, falaram diretamente com Dias Toffoli no dia 17 de outubro. Então consultaram o Dias Toffoli para saber se poderiam continuar investigando o caso, já que o nome de um político com foro privilegiado foi citado na investigação. Isso não é assim, o Augusto perguntou qual é o problema de fazer isso. A reportagem não coloca isso como um problema, nem faz um complô, nem faz uma acusação, porque muitas vezes nesse debate, Augusto Nunes, eu vejo o tratamento da reportagem, que está ali reportando os fatos que apareceram numa investigação, mesmo que dentro do depoimento noticiado haja alegação falsa, como mostra a própria reportagem. Então, muitas vezes eu vejo o tratamento da reportagem como se fosse uma acusação criminal. Mas isso, muitas vezes, é uma impressão que se tem, ou uma exploração política que se faz da reportagem. A reportagem está lá narrando, olha, o registro de entrada coloca o suspeito como tendo alegado que foi para a Casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro e tal. Representantes do Ministério Público foram até o Dias Toffoli. Isso é notícia. Quando a gente sabe que representantes de um Ministério Público que estão investigando um caso de assassinato, como da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, um caso que chocou o país, foram fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, isso é notícia. Não há problema nenhum num veículo de comunicação divulgar essa notícia de que foi consultado. É só essa analogia para encerrar. Claro, mas o debate é saudável. Augusto. Exposição. Por exemplo, você dirige um jornal no interior, do interior aqui de São Paulo. Esse assunto, essa notícia é uma notícia que merece merece ou não ser publicada. Assim, você tem 2 informações. Vizinho diz que PM matou a mulher, morreu uma mulher. Aí vem essa informação. Vizinho diz em depoimento, PM matou a mulher. Aí vem a outra informação.
PM comprovadamente estava a serviço em Maceió. Você publica? Bom, primeiro a comparação é descabida, Augusto Nunes, porque o porteiro não disse que o Jair Bolsonaro matou a Marielle Franco, nem o Anderson Gomes. É um crime, eu tô dizendo. Simplesmente que o Elcio Queiroz, ao entrar no condomínio, alegou que iria para a casa do Jair Bolsonaro, para a qual não foi. E ainda reportou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Então são situações bem diferentes que exigem cautelas diferentes. O que acontece é que a citação do Jair Bolsonaro, naquele caso específico, pode levar a uma decisão, obriga, na verdade, a levar uma decisão do Supremo, tanto que os representantes do Ministério Público foram lá consultar o Supremo, que pode mudar uma investigação criminal de um caso que chocou o país. E fora isso, tem os registros daquilo que aparece, Felipe, no inquérito. Você pode publicar ao mesmo tempo duas notícias. Uma, o porteiro falou com o presidente. A outra, o porteiro não pôde falar com o presidente. Como é que você pode dar duas notícias juntas? Então, há mais começando nuances. Pela mentirosa? Não, porque assim a coisa está sendo colocada de uma maneira maniqueísta. Houve o depoimento do porteiro, o porteiro disse isso, ele disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair. A princípio, pelas notícias, não disse sequer que era o Jair Bolsonaro e se identificou como tal, mas que ele identificou a voz Jair como da sendo... casa... Com Sim. esse número só pode ser um, né? Não, então, mas assim, por hipótese lógica, e eu não estou dizendo que houve essa chamada, eu estou dizendo simplesmente o porteiro, o fato, como foi relatado, né? Dentro do relato pode haver incongruências, pode haver coisas erradas. O porteiro relatou que fez chamada para a casa do Jair Bolsonaro e que identificou a voz como sendo a do seu Jair. Então, o Jair Bolsonaro, como mostrou a reportagem, estava lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Pode ser que o porteiro, para os investigadores, então aí preciso olhar com o olhar dos investigadores, pode ser que o porteiro tenha falado com outra pessoa da casa naquele momento, pode ser que ele tenha se confundido, isso tudo é hipótese que cabe à investigação. Agora, a citação do presidente faz com que o caso possa mudar de patamar e houve um movimento nesse sentido. Então, isso foi noticiado. A reportagem não faz qualquer acusação criminal contra o presidente, nem o porteiro, nem o Elcio Queiroz, de acordo com o relato do porteiro. O nome aparece ali e causa uma série de dúvidas para a investigação. E a reportagem noticiou esses dados... Não, a existência. A gente não está aqui para publicar dúvida, Felipe. A gente está aqui para resolvê-las. Mas a reportagem, Augusto Nunes, olha só, isso é um caso de comoção nacional. Esse que é o ponto. Claro, e aí você solta acompanhado, o balão de ensaio. É um caso que é acompanhado desde o momento em que o crime foi cometido, que ele foi descoberto. Então, diariamente, você tem o acompanhamento da imprensa. Houve notícias, houve dados que estavam presentes na investigação. A imprensa noticiou, até porque houve o risco de mudança de jurisdição da investigação. No dia seguinte saem mais informações, vai ser noticiado de novo como foi. A reportagem foi, se não me engano, numa quarta-feira, na quinta teve outra reportagem, na sexta outra reportagem e na segunda outra reportagem. Então o caso está sendo acompanhado pela imprensa desde o seu começo. Não começou a ser acompanhado no dia que houve o acesso a esse depoimento. Então essa é a minha questão. Minha questão não tem nada a ver com o Globo, com o Jair Bolsonaro. Minha questão tem a ver com o que é notícia. Houve o acesso a elementos presentes que não foram contestados sequer pelo presidente da República. O presidente deu lá o seu disparo de xingamentos aos jornalistas da emissora, mas ele reconheceu, tanto que está falando a existência do depoimento e que o porteiro de fato disse aquilo. Ele está contestando o porteiro. O que eu acho é que, ao se tratar uma reportagem como uma acusação criminal, fica se esperando dela trazer a solução, a sentença condenatória depois de analisar todos os casos. Toda reportagem tem de responder as perguntas que ela própria faz. Mas a reportagem... Não tem esse negócio de publicar todo dia, que o leitor fica bêbado. Aí você já está confundindo o que é a carta do diretor de jornalismo, que está narrando como a história se deu, com a reportagem, o texto da reportagem que está disponível e os ouvintes e espectadores podem acessá-lo. José Maria Trindade. Eu me posicionei muito bem sobre isso. Eu acho que a matéria forçou a barra, e isso acontece no jornalismo, trouxe todos os dados na primeira matéria. Eu colocaria diferente, por exemplo, um título assim: porteiro tenta implicar o presidente Jair Bolsonaro no caso.
o porteiro em falso testemunho. Só claro lembrando que não é testemunho. uma matéria escrita, né? Ela foi escrita também, mas a reportagem foi dita. Não, exatamente, porque o Zé Maria está falando em título. Mas é a mesma coisa. Sim, o título é a frase da escalada, como eles chamam. Mas é notícia, sim, eu publicaria, sim. Não, exatamente, esse é o ponto, Zé Maria. Essa informação, então, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu estou justamente falando, Zé, da hierarquização da notícia. Então você está admitindo que é notícia. Não, que a notícia sim, o porteiro é mentiroso. Agora, como a notícia é incompleta, ele tem que ser investigado. Tá, mas pela matéria. Porque... Então, a matéria teve acesso a uma série de informações, mas ela não tem acesso, ela não está à frente das investigações que não estão concluídas ainda. Então, a investigação está sendo acompanhada. Então espere, porque mas a investigação está sendo todo tipo de ilações, suposições. Mas aí você é a favor da notícia ou contra a notícia? Não, eu sou a favor da notícia verdadeira. Da notícia hierarquizada. Só para o público entender qual é a sua posição. Cada um aqui coloca a sua. Mas eu dei o exemplo, eu disse que eu publicaria isso com essa manchete que o Zé citou. Disse, porteiro, testemunho falso de porteiro tenta implicar o presidente do caso Marielle. Eu disse isso. O que vocês estão discutindo aí é exatamente a hierarquia, a importância da notícia e sobre a estrutura do lead, né? A resposta das 5 perguntas: quem, como, onde, por quê. Nesse caso aí, o mais importante é quem, que é o presidente Jair Bolsonaro. Fosse outro qualquer lá, ninguém publicaria uma notícia assim de um depoimento que a gente vê que é falso. Mas como envolve o presidente da República, publicaria sim uma matéria importante, mas tem que trazer já de cara de que se trata de um depoimento falso. E vou te dizer, essa foi a minha posição lá atrás e continua sendo. Acho que o Sistema Globo fez bem em defender seus profissionais, assim que o Ali Câmara não tinha absolutamente nenhuma outra opção a não ser fazer esse texto interno defendendo os profissionais ou mandasse todos embora. E mais do que isso, no dia seguinte o Sistema Globo saiu com editorial, o nome do editorial O Lugar de Cada Um, onde defende, inclusive, muito mais amplamente, defendendo todos os jornalistas. Se arvora no defensor de todos os jornalistas, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, de uma forma reincidente, ataca jornalistas, ataca todos os dias os jornalistas, enfim. Aí já se trata de um editorial do Grupo Globo e não apenas uma carta interna. E a notícia começa a voltar ao normal exatamente agora no que eu vou dizer. A polícia está investigando o porteiro por perjúrio, ou seja, um depoimento falso, né? Isso é perjúrio, isso é um tipo de crime, isso é um crime. E não se pode mentir quando é testemunha. Quando você está sendo acusado, a justiça dá o direito de mentir, porque a Constituição diz que ninguém será obrigado a criar provas contra ele mesmo. Mas quando se é testemunha, quando você vai prestar um depoimento, você é obrigado a dizer a verdade. E é evidente que o porteiro não disse a verdade. Então agora a coisa vai para o lugar comum, de que o porteiro será investigado por um outro crime, que é o crime de perjúrio, ou seja, falso depoimento. Quer dizer, a notícia e a vida entrando no normal. O que me assusta é que essa investigação no Rio de Janeiro já não tenha chegado a essa conclusão muito antes e investigado o porteiro e saber o que aconteceu, se foi um engano, se foi um erro, se houve outra visita ou o que aconteceu. Afinal, isso seria a primeira providência de quem ouviu um depoimento desse, é cruzar. Isso a gente faz no jornalismo, a gente cruza informações, a gente cruza entrevistas. Se existe uma reunião mesmo que secreta, 3 estiveram lá, se você conversa com 2 e os 2 dão versões parecidas, o terceiro pode até negar, mas você já tem ali um fundo de verdade. E é assim também que acontece a investigação. Não sei por que esse porteiro ainda não foi investigado antes. Muito bem, a gente está concordando aqui de que há notícia a ser dada. Peraí. Não, então me diga, por favor. Há uma notícia falsa. Eu quero saber. Eu publico notícia falsa. Peraí, tem uma diferença entre notícia falsa e notícia verdadeira sobre um depoimento com alegação falsa. A notícia o porteiro mentiu.
É isso. Mas olha, há um inquérito aberto para descobrir se o porteiro mentiu. Ou seja, essa conclusão nesse momento, em termos de investigação... Quem disse era a Globo. Não, ela não disse isso. Disse. Não é verdade. Não, como diz aqui a reportagem original... Tá, vou provar para você que é verdade. Não, a reportagem original não diz que o porteiro mentiu. A reportagem original diz que... Eu tenho ela aqui na minha frente. Tá aqui, vamos ver. A gente confronta. O porteiro... Ela não afirma que o porteiro mentiu. Ela diz que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Exatamente por isso. Ela não Tanto disse que a investigação está sendo aberta. Não condiz com a verdade. Exatamente, naquele ponto central que era o diálogo com o presidente. Mas tá havendo uma investigação para ver se... Só estou querendo deixar claro isso, é factual. Está havendo uma investigação para ver se o porteiro mentiu deliberadamente. Não tem problema nenhum. Se ele mentiu, tem que descobrir por que mentiu. Tem de ser processado, tem de ser preso. Está levantando falso testemunho. É isso aí. Ninguém aqui está querendo incriminar o Jair Bolsonaro. E o que eu estou dizendo é que ninguém, nem os envolvidos na investigação, nem a reportagem, incriminaram. Ninguém incriminou eu tô como o Jair de Bolsonaro. Defesa, não. Eu estou falando de jornalismo. Exatamente. É disso exatamente que eu estou falando, Augusto Nunes. Então, só para registrar, a reportagem mostrou, o programa teve acesso ao material, o porteiro disse que o Elcio Queiroz, ao entrar no condomínio, disse que ia para casa de Jair Bolsonaro, mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Isso é o começo da reportagem. E lá na frente tem mais 3 parágrafos para dizer que o Jair Bolsonaro estava em Brasília com todos os detalhes. O Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam... não, essa aqui é outra parte, peraí. A parte de Brasília. O Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença em 2 votações no plenário, às 14 horas e às 20h30. Portanto, ele não poderia estar no Rio. Ainda traduz, assim, didaticamente. Estava em Brasília, portanto, não poderia estar no Rio. Completar. No mesmo dia... o porteiro mentiu. Augusto, olha só. O que eu estou querendo diferenciar para você é a mentira do equívoco. Eu não tenho problema nenhum em admitir que o porteiro mentiu se a investigação concluir isso. Existe uma investigação que está sendo aberta para apurar se o porteiro mentiu. A promotora do caso, aqui não estou falando... a minha declaração, nem a minha opinião, nem juízo de valor. A promotora, no caso, disse inicialmente na coletiva, quando foi questionado que o porteiro mentiu, e logo em seguida, ao ser confrontada com outras hipóteses, ela disse que ia haver uma investigação para ver se ele mentiu, se ele se equivocou, ou ainda tinha um outro termo, daqui a pouco eu posso achar. Então é só essa distinção que eu estou fazendo. A alegação, Augusto Nunes, de que a voz era do seu Jair, essa é falsa. E se for a questão é que existe uma diferença entre equívoco e mentira. E se for confirmado que ele mentiu, o que vai fazer com o sujeito que ouviu a primeira reportagem e viajou? Como é que faz? Como é que você volta atrás? O jornalismo deu a notícia do depoimento e vai dar a notícia de que houve uma conclusão na investigação, que está em andamento, de que o porteiro mentiu. Só que o depoimento estava lá e foi dado da maneira como foi noticiado. Deixa eu só terminar aqui o relato a respeito dos 3 parágrafos que frisam que o Jair Bolsonaro estava em Brasília, só para dar um comentário final a respeito disso. Mas isso aí só pega no mesmo dia, postou vídeos nas redes sociais lá de fora e dentro do gabinete em Brasília. Então, falou isso tudo, né? Das 2 sessões, não podia estar no Rio e postou vídeo nas redes sociais do lado de fora e de dentro do gabinete em Brasília. O que eu acho é que há um pavor talvez exacerbado de ferir suscetibilidades do presidente da República. Eu não tenho pavor nenhum, eu acho que não pode mentir. Não, mas é que não é... Há uma diferença, Augusto Nunes, entre o que é relatado pelo porteiro e o que é noticiado pela reportagem. Eu estou falando aqui em termos jornalísticos. A reportagem está dizendo que o porteiro disse e está desmentindo aquele ponto da alegação. E quando ela desmente, ela desmente. O ponto é tudo. Então, mas é o que eu estou dizendo para você. Esse ponto é desmentido na introdução, esse ponto é desmentido em mais 1, 2, 3, 4 frases no meio da reportagem com a apuração devida. Presenças em 2 sessões, vídeos dentro e fora do gabinete. Então é isso, eu acho que cada um teve aqui
mosaico aqui de comentários, de análises, de informações sobre o caso e pode tirar as suas conclusões, as suas opiniões a respeito de cada ponto de debate, porque um ponto é reportagem, outro ponto é investigação, outro ponto é a perícia, outro ponto é o STF, então são vários pontos aqui que a gente tenta organizar num embate que eu espero que seja produtivo para os nossos ouvintes. Eu também espero, quero só dizer o seguinte, eu já coordenei ou monitorei, eu fiz pessoalmente mais de 7.000 capas de revista ou jornal. Eu afirmo que esta capa é um equívoco jornalístico que há de ser reconhecido um dia pela própria Globo.